Amém, glória a Deus. Muito bom a gente olhar daqui e olhar no rosto de cada um de vocês. Muito bom. Deixa eu perguntar, Deus já tocou no seu coração durante o culto de hoje? Deixa eu ver, além do amém, deixa eu ver. Levanta a mão que eu quero ver. Se Deus já falou algo com você, se você já sentiu a presença de Deus, que bom, glória a Deus. Porque essa é a intenção. A ministração da palavra é apenas parte do culto. O culto inteiro é louvor a Deus. Deus fala conosco em cada momento. Deus fala conosco no olhar de quem ministra. Deus fala conosco na letra das músicas. Deus fala conosco no sorriso das crianças, na vontade que elas têm de ir para o momento delas e ouvir a palavra. Deus fala conosco no empenho do baterista, do tecladista, de quem está ministrando. Deus fala conosco porque Ele nos ama. Busque ouvir a Deus em cada momento. Deus não fala com a gente apenas no momento da mensagem. A mensagem é só mais um desses momentos. E a gente precisa estar atento. Amém? Desde o comecinho do culto, nós já declaramos que o nosso objetivo hoje é entender sobre o que significa testemunhar, falar. Na imagem, na provocação das redes sociais que a gente fez sobre o culto, a gente colocou uma frase, né? Deus fez assim comigo. E isso é tudo que eu sei. Pastor, então quer dizer que o que eu senti é o que interessa? Não, meu irmão. Não é exatamente isso. Até porque a própria palavra de Deus nos fala que o coração é enganoso. Coração é enganoso. E a palavra de Deus vai além, diz que ele é mais corrupto do que qualquer outra coisa. Gente, como o coração é enganoso, né? Não era assim não, tá? Isso é fruto da nossa desobediência e do pecado. Mas quer dizer que, de fato, o que Deus fez com a gente é o que Ele quer que a gente saiba. Eu vou dizer de novo, talvez você não tenha, talvez essa frase não tenha sentado ainda aí na... O que Deus fez com a gente é o que Ele quer que você saiba. O que Ele fez com você, você precisa saber para poder falar, para poder dizer, não, foi Deus que fez. Você precisa reconhecer que foi Ele que fez, porque senão você não vai falar que foi Ele que fez. Se você não acreditar que foi Ele, não adianta eu dizer para você dizer, porque você não vai dizer que foi Ele. Você vai, foi eu me esforcei. Eu que passei noites estudando para isso. Eu. Não. A minha vida não é sobre mim. A nossa vida não é sobre nós. Afinal de contas, ela nem minha é mais. Ele já comprou. E parece meio simplista, mas eu queria convidar você a acompanhar comigo um trecho interessantíssimo da palavra de Deus, em que Jesus deixou bem claro, através do Evangelho, através do relato, que é exatamente assim. Vou convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia, no texto do Evangelho de João, capítulo 9. E curiosamente, esse trecho só é relatado no Evangelho de João. Não é interessante isso? Tem algumas coisas que só são relatadas em um dos evangelhos, né? E o Evangelho de João é um evangelho bem específico, ele é diferente dos outros três. João capítulo 9,
Diz assim, palavra de Deus: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Já vou parar aí. O que Jesus estava fazendo? Caminhando. Você acha que em algum momento do ministério de Jesus aqui, ele caminhou ao léu? Não. Não parece fazer sentido que Jesus, eu vou aqui fazer uma caminhada. Não. Gente, Jesus não fazia uma caminhada, Jesus ia de um local a outro. Ele subia para orar, ele ia para tal lugar. Caminhando Jesus. Então assim, o que ele está nos ensinando? Quando é que esse tipo de experiência acontece? Quando a gente está caminhando. Dificilmente eu vou ter essa experiência sentado assistindo o culto. Eu vou ter uma experiência parecida com essa que Jesus está narrando quando eu estiver caminhando, quando eu estiver vivendo. Curioso como a gente espera ter as maiores experiências no culto. Vou dizer de novo, eu já estou me repetindo bastante, né? Mas é porque é tão precioso isso. Você já parou para pensar como o povo de Deus espera ter as maiores experiências no culto? E não é no culto que Jesus quer que você tenha as maiores experiências. Porque a gente coloca termos as maiores experiências no outro. Em quem estiver pregando, em quem estiver tocando, ministrando, em quem estiver organizando, se começou no horário, se não começou, se o som estava legal, se estava quente, estava frio, A gente quer ter as experiências de conhecer o agir de Deus no culto. Quando no culto eu devia estar contando sobre as experiências que eu tive enquanto eu estava caminhando. O culto deveria ser um local para eu e você contarmos o que Deus fez com a gente durante a semana. E a gente inverte. E a gente tem a expectativa de contar para as pessoas que a gente conhece o que Ele fez conosco no culto. E quer que as pessoas prestem atenção a isso. As pessoas que não estão aqui, que não conhecem a Deus, não estão muito interessadas no que está acontecendo aqui, não. As pessoas que não conhecem a Deus, elas estão interessadas no que acontece na sua vida, na minha. Se você teve uma experiência maravilhosa, um momento seu precioso aqui hoje, durante o louvor, momento tão precioso que a gente teve hoje, glória a Deus, pela vida de cada um que estava aqui. Isso é maravilhoso, você pode falar sobre isso. Mas vai ter um impacto muito maior na vida das pessoas, quando elas virem Deus agir na sua vida, naquilo que elas estão enxergando, aquilo que elas viram com os olhos dela. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, na sua vizinhança, no seu prédio, no seu condomínio. Isso elas querem saber. Isso atrai as pessoas. Vamos voltar para o texto bíblico. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nasceste cego? Fico imaginando Jesus. Não entenderam nada ainda. Nós estamos aqui. Não sei se você percebeu, mas eles estavam literalmente cogitando de que ele tivesse pecado antes de nascer. Quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Esses eram os discípulos, esse era o povo, os consagrados, os escolhidos, tá? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, abençoados, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu
cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva. Pastor, como é que é esse negócio aí? É meio grotesco mesmo. É um negócio assim, meio... Nhá. Não vamos imitar, por favor, não faça a ilustração, pastor. Não vou fazer, né? Cuspiu na terra, fez lodo e pá, passou nos olhos do cego. Mas ele não podia ter só dito. Veja, claro que podia, ele tinha feito isso, ele podia. Porque ele fez assim, não sei, meu irmão, não é o tema do culto hoje. O fato é que ele fez assim, tá bom? Dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ele não enxergou na hora que Jesus passou o lodo nos olhos dele, não. Ele precisou obedecer a Deus. Você sabe que a obediência precede a bênção. A obediência precede a bênção. Pode escrever. Pode. Não. A obediência precede a bênção, meu irmão. Vai lá. Lava e vem. Foi lá, lavou, já voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Claro que sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Não foi exatamente isso? O que esse homem sabia? Só o que Jesus tinha feito com ele. Ele não falou sobre a graça, sobre a lei, sobre as coisas que se devia-se ou não curar no sábado, ele não falou nada disso. Como foi que aconteceu? Amigo, foi o seguinte, um homem chamado Jesus chegou aqui, deu uma cuspida no chão, fez um lodo, tacou no meu olho, mandou eu me lavar, eu me lavei, voltei vendo. É isso que eu sei, foi isso que aconteceu. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Não sei. Veja bem, não sei. O que eu sei é isso aqui. Só isso. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Alguém teve uma ideia maravilhosa. Esse negócio aqui está muito estranho. Vamos levar isso aqui para os fariseus, porque eles conhecem, eles entendem esse negócio de Deus, de milagre. O povo da religião, eles entendem. Vamos levar. Levaram. Então, os fariseus... e era sábado. O dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Vê que ele já encurtou, né? Ele não estava aguentando mais repetir. Isso são as vezes que estão registradas aqui, porque eu imagino que dali até os fariseus, ele deve ter contado essa história umas 500 vezes. Ele já está fazendo a versão resumida, né? O cara fez lodo, botou meus olhos, falou, eu voltei, estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Dissensão entre eles, veja bem que uns estavam achando que, não, peraí, esse cara faz isso, não pode ser pecador. Não, ele é pecador, porque ele não guarda o sábado. Não, mas não sei. E eles discutindo. Tá, beleza. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Ele é profeta. Como assim ele é profeta? Por que o homem disse que ele era profeta? Já parou para pensar? Por que aquele homem, entendeu? Não, ele é profeta. Por quê? Parou para pensar? Quando foi que ele foi curado? Depois que ele foi e obedeceu, ele foi curado. Jesus disse para ele, vai lá e te lava. Por isso é que o homem o identificou como profeta. Porque ele disse o que iria acontecer. É por isso que ele identificou assim.
Não é porque ele tenha ouvido falar das profecias de Isaías sobre Jesus, não é porque ele entendeu que quando alguns dos salmos que Davi fez, Davi estava se referindo a Jesus. Não, é porque ele viu Jesus dizer: se você fizer isso, é isso que vai acontecer. Aquele homem só sabia o que tinha acontecido naquele espaço de tempo. E aí os fariseus perguntaram: não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Esse aqui é o filho de vocês? Como é que ele está vendo agora? Nasceu cego? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Os pais não sabiam, porque os pais não estavam lá. Quem sabia era quem tinha experimentado. Eu não sei dizer tudo que Deus tem feito na sua vida. Não adianta eu chegar para as pessoas que te conhecem e falar sobre tudo que Deus tem feito na sua vida. Graças a Deus eu sei de algumas coisas. A gente tem acompanhado. Mas não sou eu que tenho que falar o que Deus tem feito na sua vida para as pessoas, para que as pessoas creiam. É você. É você. Se você não falar, ainda que outra pessoa fale sobre o que aconteceu na sua vida, não vai ter o mesmo peso. Se você falar, as pessoas vão parar. Elas vão ter que pensar sobre isso. E quando a gente pensa sobre as coisas de Deus, Deus age em nós. Irmão, irmã, tudo que Deus quer é que você fale o que aconteceu com você. O que Deus fez na sua vida. E as pessoas vão ter que pensar sobre isso. E de Deus não se zomba. Quando as pessoas pensam sobre o que Deus fez, Ele fala com as pessoas. A minha vida e a sua são apenas fagulhas para que o Espírito Santo incendeie a vida das pessoas. Eu falo daquilo que aconteceu comigo. E as pessoas têm que pensar. É inevitável. As pessoas vão pensar: peraí, deixa eu entender. E aí Deus vem e fala. Porque Deus nos ama. É só isso. Você não precisa de um curso de teologia para falar de quem Deus é. Você não precisa de especialização para dizer que Deus age. Você não precisa de absolutamente nada para dizer que Jesus vive. Apenas a fé. Se você quiser, se eu quiser, se nós quisermos, a gente pode dizer que Jesus vive e Ele faz. Porque se Ele faz, Ele vive. Porque quem está morto não faz. O que Deus quer é que o nosso testemunho seja sobre como Ele está agora, vivo, que Ele vive e reina. O que Deus quer de mim e de você, o testemunho que Ele quer de nós, vou parar, dar uma pausa, é de que a minha vida seja um testemunho de que Ele vive. Aquele homem falava de Jesus enquanto ele estava aqui no ministério dele. Eu e você, a gente fala de Jesus agindo hoje. E isso significa que Ele está vivo. O único testemunho que Jesus quer de mim e de você é de que Ele vive. O resto, Ele mesmo mostra para as pessoas. Já parou para pensar?
Não é difícil. Só que Ele quer que você diga: Jesus está vivo hoje. Não. Jesus está vivo hoje. Eu falei com Ele hoje. Ele me respondeu. Como assim Ele te respondeu? Pronto. Fala como foi que Ele te respondeu. É isso que Deus quer de mim e de você. Perguntaram-lhe mais uma vez, lá no versículo 26, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhes respondeu, já vos disse. Já vos disse é a forma como a tradução de João Ferreira de Almeida disse, né? Mas é mais ou menos que vocês assim, ó. Eu já falei. Seu chato. Seu incrédulo. Eu já falei. E não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Olha. O cego ficou valente, né? Você quer se tornar discípulo dele também? Que você quer ouvir de novo a minha mensagem? Aí eles subiram nas cadeiras e então o injuriaram. O injuriaram é aquelas... Você já leu revista em quadrinho? Que tem aqueles, né, os asteriscos, não sei o quê. Impublicável. O injuriaram é porque não pode publicar na Bíblia o que disseram com ele. Não pode, né? Fica feio. Não ia estar na Bíblia o que disseram para o cego lá, que agora havia. O injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, e ele continuou, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Vocês estão notando a gradação da qualidade da mensagem do homem que foi curado aqui? A intrepidez que está vindo dele? E ele começou só dizendo assim, uma pessoa chamada Jesus cuspiu no chão, botou no meu olho, mandou me lavar, voltei vendo. Só isso que ele dizia. Agora ele já está olhando para os fariseus e dizendo assim, é de estranhar que vocês não saibam quem ele é. Contudo me abriu os olhos. Vocês deviam saber quem ele é, que ele é o Messias, mas vocês não sabem. Uai! Esse cara estudou teologia aí desses últimos 10 minutos? Não. Mas Deus faz nele, faz em mim e faz em você. Ele só quer que eu comece a falar do que ele fez em mim. Quando eu começo a falar do que ele fez em mim, daqui a pouco eu estou falando de coisas que eu nem sei como é que eu estou falando. Porque ele coloca as palavras na minha boca quando for necessário. Ah, pastor, então quer dizer que ninguém precisa estudar. Não, meu irmão, o pastor André não falou isso. Por favor, me ajuda. Não, eu não falei isso. Eu falei que você não precisa se preocupar. Porque Ele vive e é Senhor. Ele vai cuidar de você, do seu testemunho, do que você precisar falar. Ele vai colocar os dons que forem precisos na sua mão. Ele vai colocar os recursos que forem precisos na tua vida. Ele vai fazer. Fica tranquilo. Só fala o que Ele já fez em você. Fala de novo, fala uma vez, fala duas, fala três, fala quando você não tiver mais paciência de falar o que Ele fez na sua vida. Vai chegar um momento que você vai falar com uma coragem e uma intrepidez que vão te xingar. Não se preocupa não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai chegar um momento em que você vai falar. Algumas pessoas vão se converter. Outras vão se condenar. Porque elas também vão entender que a mensagem está correta. Mas elas não vão reconhecer o pecado. É assim mesmo. Não se preocupe. Nem todo mundo vai crer.
É assim mesmo. Fica tranquilo. Você está vendo como você não precisa ficar preocupado? Fica tranquilo. Só fala o que Deus já fez em você. E ele continuou. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, isso é o que era cego e foi curado falando, tá? Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Mas, vala-me Deus, que é isso? O que aconteceu com esse homem? É a mesma coisa que pode acontecer comigo e com você. Basta começar falando que ele fez lodo e botou nos teus olhos. E você obedeceu. Quando você menos esperar, você vai estar falando com uma intrepidez que as pessoas vão dizer: quem é você? E você vai dizer: eu sou nova criatura. Deus me fez assim. Você quer também? Eu nunca vi ninguém ser convencido com debate. Diz que já aconteceu. Eu nunca vi. Eu não estou dizendo que nunca aconteceu. Eu, nos meus quase 60 anos de idade, nunca vi ninguém ser convertido com debate. Mas eu tenho passado a minha vida inteira observando pessoas se convertendo pelo testemunho de quem vive a verdade. Fica tranquilo. Só fala. Pode ser uma coisa simples. Fala o que Deus fez com você. Fala das lágrimas que você chorou e no dia seguinte você conseguiu acordar e ir trabalhar. Só. Tem gente que chora igual você tem chorado, mas no dia seguinte não consegue se levantar. Fala da dor que você está sentindo e de que quando você fala com ele, algo acontece diferente e você não sabe explicar. Fala do que Deus tem feito na sua vida. E as pessoas vão querer conhecer o Jesus que você conhece. Foi assim que ele fez comigo. Isso é tudo que eu sei. Ele coloca na gente tudo mais que a gente precisar saber. Olha essa pessoa, gente. Pastor, então quer dizer que se eu só falar para as pessoas o que Deus está fazendo em mim, Deus vai cuidar de mim? É isso que eu estou dizendo. Mas Ele vai cuidar de mim, eu vou saber falar e... É isso? Não. Tem mais. Acompanhe comigo, a gente está lendo o capítulo inteirinho de João 9. Acompanhe o que aconteceu depois. A partir do verso 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, vou parar por aí. Você acha que o Jesus que esse homem servia, o Jesus que esse homem estava testemunhando, ia deixar ele sozinho? Quando Jesus soube que ele foi expulso, porque ele falou o que Jesus tinha feito, Jesus foi atrás dele. Você não prestou atenção? Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, Jesus foi encontrar aquele homem. Primeiro, Jesus estava caminhando, né? E aquele homem estava lá. Depois que ele testemunhou, Jesus foi atrás dele. Essa é a promessa para você.
quando você fala do que ele fez com você, ele vem te encontrar. Essa é a hora que você diz amém, meu irmão, pelo amor de Deus. Depois que você fala o que Jesus fez em você, ele vem te encontrar, o Rei do Universo. O Rei do Universo, o que dá ordem e faz o céu funcionar. Ele vem te encontrar pelo simples fato de que você falou só o que ele fez com você. Ele vem, encontrando-o, lhe perguntou. Olha o que Jesus perguntou para o homem que foi curado. Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: sou eu. Não, ele não falou assim, ele falou: já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. E fez o quê? E o adorou. Pastor, então peraí, deixa eu entender. Ele ainda nem tinha crido em Jesus? E agora? Será que eu já creio em Jesus? Não se preocupa. Jesus vem e confirma a tua fé. Ele vem e ele sabe como confirmar a tua fé. Ele trabalha na sua vida. Mas tem umas coisas que eu ainda duvido. Não pare de falar do que ele fez com você. Eu sei que tem umas coisas que você ainda não entendeu. Você possivelmente vai para a glória sem ter entendido o que aconteceu, tudo que aconteceu com você, meu irmão. Não tem expectativa de que Deus vai te explicar tudo. Ele não tem obrigação nenhuma. E eu não tenho, o meu entendimento não cabe. Não é porque você não entende que você não pode falar. Não é porque você ainda está sofrendo que você não pode falar. Não é porque ainda você ainda está de luto que você não pode falar. Não é porque você ainda está chorando que você não pode falar. Não pare de falar. Não pare de dizer o que ele já fez. Ele vem, te encontra e resolve a tua fé. O que você precisar saber, ele vai te dizer. Esse é o meu Deus. Eu não preciso estar pronto para falar dele. Eu não preciso saber muito para falar dele. Eu só preciso ter coragem de dizer o que ele fez em mim. O resto, ele cuida. Creio, Senhor, e o adorou. Aquele homem adorou a Jesus. Talvez eu e você, lendo isso, não entendamos a profundidade do que isso significa para um judeu. Adorar a um homem de carne e osso. Aquilo era punível pela morte, no momento, ali, na hora. Era motivo para ser apedrejado. Naquele momento, aquele homem entregou a vida, porque ele podia ser morto por aquilo. E ele o adorou. Começa simples. Não se preocupe. Só diga para as pessoas: foi assim que ele fez comigo. Isso é tudo que eu sei. Sem que você perceba, Deus vai te dar entendimento, sabedoria, os dons, os recursos, e Ele mesmo
vai trazer as pessoas através da sua vida. Só fale do que Ele já fez com você. Viva a semana inteira querendo ver. Sabe aquelas coisas que acontecem que você quer ver? Coisas. Meu time bateu num outro ontem. Eu ainda não vi os gols. Hoje à tarde eu vou tirar uns 10 minutos para ver os gols do meu time batendo no outro. Amanheça o dia amanhã, querendo ver o que Deus vai fazer na sua vida. A gente não acorda com expectativas? Acorde amanhã. E se você lembrar antes de abrir os olhos, diga assim para Deus: Senhor, eu quero ver o que o Senhor vai fazer hoje comigo, porque eu vou contar para as pessoas. Quando o Senhor fizer, eu vou contar. Eu prometo para o Senhor que se o Senhor fizer, eu vou contar. Se Ele não fizer algo com você, venha e reclame comigo. Eu te desafio. Acorde o dia orando e dizendo assim para Deus: Senhor, faz algo comigo hoje para eu ter para contar para as pessoas. Se Ele não fizer, você reclama comigo. Ele nunca falhou comigo. Ele não vai falhar com você. Creia. Creia. Ele é o Deus que faz, porque Ele vive. Ele não está morto, Ele faz. Ele vive. Ele fala com a gente. Eu sei. Já falei com Ele hoje, você também. E Ele já nos respondeu com a sua palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus nos fala hoje. Em nome de Jesus. Para honra e glória só dele. Só dele. Nenhum outro nome merece nenhum louvor. Nem instituição, nem igreja, nem homem, nem mulher. Só Ele. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós e nos faz de novo. Nos faz de novo mais simples, Senhor Deus. A gente está tão complicado. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Quando tantas vezes de propósito a gente complica a fé para nos justificar de não falar. Oh, Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Já inventei tanta coisa para me justificar. Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós como igreja, tem misericórdia da nossa igreja. Nos ajuda a só falar daquilo que o Senhor já fez na nossa vida. A crer na Tua palavra. Oh, Senhor Deus. Faz o que o Senhor quiser na nossa vida. Testemunha para quem o Senhor quiser através de nós. A gente só quer poder falar. Faz a nossa vida para a gente poder contar. Para a gente entrar pulando e gritando, contando para as pessoas o que o Senhor fez. Age em nós, age na nossa vida. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos Teus discípulos, a fazermos discípulos que fazem outros discípulos, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a testemunhar
aquilo que o Senhor já fez tanto. Nos dá coragem, Senhor. Fala no nosso ouvido quando a oportunidade acontecer. A gente é tão bobo, Senhor Deus, a gente às vezes não percebe. Fala com a gente, faz brilhar. Age sobrenaturalmente, se for preciso, Senhor Deus, mas fala com a gente. Para a gente poder experimentar o que esse homem experimentou. Ter a nossa fé confirmada e te adorar. Age em nós, Senhor. Age em nós. Não para que a gente fique feliz, mas para que a gente tenha a oportunidade de falar que o Senhor vive. A gente quer falar que o Senhor vive e reina. Age em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Para honra e glória somente do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus.